Boa noite, irmãos, irmãs. É uma alegria estar novamente aqui na casa do Senhor e neste momento para ouvir a voz do Senhor. E a minha oração é que, de fato, você possa abrir todo o seu coração, toda a sua mente, que aquilo que você vai fazer ao sair daqui não te perturbe, mas que você fica por inteiro aqui presente para ouvir o que o Senhor quer ministrar na sua vida nessa noite. Talvez nessa semana você sofreu algum tipo de agressão, ou de algum modo você foi ferido por viver conforme a sua fé em Cristo. Quando você se colocou contra alguma mentira, ou não aceitou se envolver com a prostituição, você repreendeu a corrupção, os seus colegas na escola, no trabalho, até zombaram de você, falando mal, e até mesmo desprezaram você. Irmãos, eu quero dizer para vocês essa noite, que o texto que nós vamos ver juntos, o Senhor Jesus continuando a conversa com seus discípulos, lá no monte, Ele ajudando-os a entender como eles deveriam agir em situações semelhantes a essas de perseguição, ou também como que eles deveriam firmes, permanecer, perseverando em toda e qualquer perseguição. Essas perseguições, elas não são agradáveis, e muitas vezes elas nos deixam meio que aflitos. Vamos ler a palavra do Senhor e olhar o que o Senhor Jesus, então, está continuando a ministrar na vida dos discípulos. Bem-aventurado serão vocês quando, por minha causa, os injuriarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós temos visto nesses dias, esses domingos atrás, sobre 8 bem-aventuranças. Jesus aplicando, falando para todos os súditos do reino, como que eles deveriam viver. E mais em especial, o Senhor Jesus estava dizendo qual deve ser o caráter dos súditos do reino. Primeiro, eles devem ser dependentes, pobres de espíritos. Eles precisam reconhecer que eles estão totalmente dependentes do Senhor, do reino. Eles precisavam, então, entender que eles são frágeis. Em tudo, eles dependiam do Senhor, do reino, do Rei. Precisam ser quebrantados, chorar pelo próprio pecado e pecados, e também chorar pelo pecado dos outros. Ser humildes, mansos, abrir mão do seu direito em prol do outro. Deveriam ser dedicados, terem sempre fome e sede de justiça, mas não a sua própria justiça, mas a justiça do reino dos céus. Eles também deveriam ter em seu caráter, e deveriam ser misericordiosos. À medida que eles manifestavam
Ou seja, a misericórdia frutificava quando então eles haviam recebido. Eles poderiam então manifestar a misericórdia aos outros ao redor. Puros de coração. Aproximar cada vez mais do Mestre Jesus, do Rei do Reino, e agora eles poderiam viver cada vez mais puros. E aí nós podemos também visto que quanto mais perto de Jesus, nós vamos ficar mais limpos e podendo assim então também abençoar outros que estão ao nosso redor. Também vimos que nós temos que trabalhar em prol da paz, sermos pacificadores, alguém que não só vê as coisas acontecer, sabe que está errado, mas que luta pela paz, porque já encontrou a paz verdadeira em Deus, e agora ele consegue também ministrar, consegue dividir, compartilhar essa paz com os outros também. E a última bem-aventurança, nós podemos ver o ensino de Jesus aos súditos do reino, o que se refere a ser perseverantes em meio à perseguição. Depois da oitava bem-aventurança, em que Jesus se referiu sempre na terceira pessoa do plural, então os mansos, os humildes e assim por diante. Agora o rei do reino, o próprio mestre, se volta para os discípulos e diz: vocês que perfeitamente entenderam o que é o reino dos céus. E nessa noite, Jesus está se aproximando de cada um de nós, como súdito do reino, e dizendo: você Ivan, você Osmar, você Eduardo, você Jaqueline, que compreendeu o que é ser governado totalmente pelo reino dos céus. E assim nós podemos ouvir com riquezas de detalhes como funciona essa bem-aventurança aplicada agora aos discípulos, para que eles pudessem ter a convicção de que deveriam permanecer em meio à perseguição firmes. E também Jesus introduz o ensino sobre a grande diferença entre o súdito do reino como sal e luz e o resto do mundo. Jesus, ele apresenta, na verdade, 4 grandes revelações. 4 revelações sobre a perseguição em Cristo. Como eles deveriam, então, permanecer firmes diante da perseguição que, por certo, viria, na verdade, sobre a vida de cada um dos seus discípulos. A primeira, então, grande revelação é a perseguição, a razão da perseguição. A segunda é a realidade da perseguição. A terceira é a reação na perseguição. E a quarta, então, grande revelação é a recompensa da perseguição. Qual que é, então, a razão da perseguição? Que Jesus queria que os discípulos tivessem a total convicção. Por que então eles iriam ser perseguidos? Jesus diz: quando por minha causa. Irmãos, aqui nós corremos um risco de interpretar incorretamente a causa como um substantivo
e achar que Jesus estava dizendo sobre que a causa era o ministério, ou que a causa, na verdade, era a nossa missão de comunicar o Evangelho a outras pessoas, a nossa missão. Que, na verdade, o que Jesus estava dizendo, que quando por minha causa, a causa é uma única preposição. Era como se Jesus estivesse dizendo: vocês serão perseguidos por mim, por causa de mim. A perseguição então vem por causa de Cristo. O simples fato dos discípulos estarem em Cristo e Cristo estar nos discípulos os tornariam diferentes do mundo e alvos da perseguição. Irmão, você já teve uma experiência quando você iniciou em um ambiente novo, aonde você não pôde ainda ter a oportunidade de manifestar publicamente a sua fé em Jesus, e as pessoas estão observando como que você fala, como você se comporta em diversas situações, e aí eles chegam depois diante de você e falam assim: você é tão diferente, o que você tem? Isso é um indício de que a presença de Jesus está com você, e você está em Jesus. Isso pode provocar até mesmo, em algumas situações, perseguição, ou não. Também podem admirar você, aquilo que você fala, os seus conselhos, como você reage em várias situações. Isso é um indício de que Jesus está em você e você está em Jesus. Nós vimos Jesus ainda falando com os discípulos nesse contexto de perseguição. Ele disse: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Jesus estava ensinando aos discípulos, continuando ensinando aos discípulos, que as perseguições viriam sobre eles, por causa dele. Porque ele estava nos discípulos, e os discípulos estavam nele. E nós também vemos, em outro momento, o apóstolo Paulo, na verdade, esse momento como Saulo, quando ele estava lá e perseguindo os cristãos, e caiu do cavalo, porque se encontrou com Jesus. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E não porque perseguem os cristãos, os meus discípulos, mas porque me perseguem. Jesus queria que os discípulos entendessem o contexto, esse contexto de perseguição que eles iriam enfrentar. E ele diz então: pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Com essas palavras, Jesus, ele faz com que a perseguição se torne parte, na verdade, da vida dos discípulos. Eles estão, na verdade, ele está identificando os discípulos com os seus contemporâneos, com toda a sua descendência espiritual, que enfrentou o mesmo tipo de perseguição. Ele estava com o interesse tão forte, tão sincero, tão intenso, de que os discípulos entendessem
que na verdade essa perseguição não iria se iniciar naquele momento, depois que eles então começariam a estar mais longe agora do Senhor Jesus. Ele traz à memória dos discípulos de que essa perseguição, na verdade, diante daqueles que fielmente viveram, eles também foram perseguidos. E certamente estavam lembrando de Abraão, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Josias, Isaías, Neemias, Ageu, Malaquias, falando de si mesmo o próprio Jesus, e agora falando sobre essa perseguição que seguiria aos seus discípulos. O apóstolo Paulo também fez a mesma identificação do cristão com a perseguição, quando diz a Timóteo: de fato, todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Pedro, mais tarde, também dizendo num contexto para os irmãos sobre perseguição, ele diz o seguinte: olha, amados, não se surpreendem com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. A perseguição não era algo estranho, porque fazia parte do cristianismo, e o mesmo sofrimento estava acontecendo com todos os crentes em todo o mundo. O apóstolo Pedro também fala sobre isso. Irmãos, quando nós falamos em perseguição por Cristo Jesus, sendo Cristo a razão, nós logo pensamos nos irmãos que estão sendo perseguidos por sua fé em países aonde não se pode comunicar publicamente a fé em Cristo. De fato, tem muitos irmãos sofrendo em diversos países, um sofrimento físico. Mas também esses mesmos irmãos estão sofrendo uma perseguição emocional, uma perseguição psicológica. E nós ainda aqui no Brasil, não estamos vivendo ainda uma perseguição física, mas todos os dias nós enfrentamos uma perseguição emocional, psicológica, tentando nos parar, tentando nos fazer negar a nossa fé e os fundamentos dela e os ensinos que são inegociáveis do cristianismo. Jesus queria que os discípulos entendessem essa realidade da perseguição. Ele então disse: assim como vimos a razão da perseguição, agora Jesus então está se referindo à realidade da perseguição. Ele diz: quando os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E insultar é chamar pelo nome, é repreender severamente, é reprovar. Os filhos e os pais sabem muito bem o que é chamar pelo nome. Quando o filho está lá em uma situação em que você quer chamar a atenção dele, você fala pela primeira vez só o primeiro nome e ele não responde. Você fala a segunda vez pelo mesmo primeiro nome. Mas quando você fala o nome inteiro, ele sabe que a coisa agora ficou feia, ele tem que correr bem perto de você. Repreender severamente e reprovar.
Isso é o que é insultar. O termo então se refere a chamar pelo nome, a repreender severamente, a reprovar. Trata da situação quando o mundo em pecado reprova o comportamento dos santos como se eles estivessem fazendo algo errado. Ah, você é muito Caxias. Chega no horário todos os dias. Olha, aqui o pessoal não olha muito bem isso não. Você está cumprindo com fidelidade as suas obrigações. Para que isso? Tenta então com o insulto para nos fazer parar da nossa postura como súditos do reino dos céus. Pedro diz sobre isso aos discípulos: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Em vez disso causar um desconforto, deve causar uma alegria, porque há um reconhecimento de que você não está agindo como eles. Você está firme, porque você reconhece que o Senhor Jesus governa por completo a sua vida. Então as suas atitudes, aquilo que você fala, na verdade traz um impacto na vida das outras pessoas que estão vivendo longe, muito longe, de cumprir os ensinamentos do reino dos céus. E ele então continua ainda falando, perseguir, que é pôr para correr, tentar fazer desistir. Há um sentido de fato, insistentemente tentar parar, fazer desistir. Traz a ideia de que há uma constante pressão. O mundo então procuraria fazer os discípulos desistirem da sua postura cristã. E talvez você, como eu também, ainda mais você nessa fase da juventude, quando você está firmemente decidido em se guardar puro para realizar o sexo no ambiente que tem a bênção do Senhor, que é no matrimônio. E você decide firmemente porque você está em Cristo e Cristo está em você. E talvez você, então, acaba recebendo uma severa perseguição. Ou talvez há uma pressão constante sobre a nossa posição contra o comportamento homossexual. E é como se, na verdade, nós estamos perseguindo quem tem esse comportamento. De fato, não estamos. Estamos perseguindo as pessoas? Não, com certeza não. Amamos e todos são alvos da graça e da misericórdia de Deus. Mas quanto ao comportamento, nós precisamos ficar firme o que a palavra de Deus nos orienta. E, portanto, talvez você então será perseguido. Jesus continua ampliando, na verdade, também, o que é essa realidade de perseguição. Calúnia, fazer coisas ruins, mentindo, ou seja, dizer mentiras que agridem e prejudicam as pessoas.
E essa mesma situação, né? Quando você continua então firme de praticar o sexo somente no casamento, você pode também não só ser perseguido, mas também as pessoas falarem de você calúnias contra você, difamar você a outras pessoas. E Jesus então continua a conversa com os discípulos, aonde já o instruiu qual era a razão da perseguição, a realidade da perseguição, e agora Jesus então começa a falar sobre qual deveria ser a reação dos discípulos na perseguição. Ele diz: alegre-se e regozijem-se. Jesus não disse que os discípulos precisariam aumentar a argumentação deles e que isso diminuiria a perseguição. Eles deveriam reagir, não deveriam reagir com violência, ou que haveria algum modo de escapar e de evitar a perseguição. Ele disse que eles deveriam se alegrar, deveriam regozijar. E não é qualquer tipo de alegria, mas de um grande regozijo, isto é, com muita alegria, ou literalmente saltando de alegria. E nós temos que concordar, irmãos, que aquilo que nós fazemos com alegria, por mais difícil que possa ser, torna mais fácil. A alegria é a maior e poderosa motivação, concentra-se facilmente as nossas forças, nossos dons, nossa inteligência. Na verdade, também nos ajuda a sermos mais objetivos, focados, cheios de esperança e de fé. Somente estando em Cristo e Cristo em nós, é que teremos a alegria do Senhor. E essa alegria se origina nos céus e nos atinge aqui na terra agora e por toda a eternidade. O Senhor Jesus queria que os seus discípulos se posicionassem diante de toda a perseguição que iria os acompanhar, com alegria exultante, porque eles estavam convictos, e tinham que estar convictos, qual era a razão da perseguição, qual era a realidade da perseguição, e portanto, isso traria aos discípulos esta alegria, este regozijo de ficar firmes diante de toda e qualquer perseguição que viria, porque eles estavam em Cristo e Cristo estava neles. Pedro também diz: alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Agora que os discípulos já sabiam qual era a razão da perseguição, sabia qual era a realidade da perseguição, sabia também qual era a reação da perseguição, o Senhor Jesus, neste momento, também queria que os seus discípulos soubessem qual era a recompensa que eles teriam por causa da perseguição, que era a perseguição por causa dele. Ele diz: porque grande é a sua recompensa nos céus. Essa perseguição
que vocês estão tendo, porque vocês estão em mim e eu estou em vocês. Tenham a total convicção de que mesmo aqui, neste mundo, passando pelas perseguições por minha causa, vocês já terão, enquanto estão aqui neste mundo, essa recompensa que é o meu consolo, que é a minha alegria, que é a minha misericórdia, a graça, que é o meu Espírito que vai habitar em vocês. Mas saibam de uma coisa: a maior recompensa, o galardão por isso, vocês receberão quando estiverem comigo lá no céu, ao lado do Pai. E aí então vocês receberão a grandiosa recompensa, porque permaneceram firmes diante das perseguições por minha causa. Irmãos, quando nós estivermos lá com Ele, do lado do Pai, e nós entoaremos com todos os santos, isto, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a glória, o poder, para todo sempre. Para todo sempre. Estaremos diante do Senhor por toda a eternidade. Queridos, precisamos ter convicção que nós iremos, por estarmos em Cristo, viver aqui neste mundo, por causa de Cristo, em severas perseguições. Mas o que nós temos que saber é o que Jesus nos ensinou nessa noite. Qual é a razão da perseguição? Qual é a realidade da perseguição? Qual é a reação da perseguição? E qual é a recompensa da perseguição? O Senhor Jesus revela a nós essa noite com grande clareza. Ao concluir essa mensagem, eu gostaria de desafiá-lo a refletir como você tem perseverado diante da perseguição, motivado por estar em Cristo e Cristo em você. Os seus colegas na escola, no trabalho, ou até mesmo na vizinhança, eles não têm reprovado você, antes têm aprovado tudo o que você faz e do modo como você vive. Portanto, não têm tentado fazer você desistir, antes estão estimulando você a continuar do mesmo jeito que você está. Nem falam mal de você, não estão inventando, nunca inventaram alguma mentira sobre você. O Senhor Jesus mostra nesses versículos que na verdade não há possibilidade de viver de modo como a justiça do reino dos céus e não ser perseguidos. Se nos posicionarmos contra a mentira, contra a corrupção, contra a violência, contra a destruição da família, contra a pornografia, certamente enfrentaremos perseguição.
O mundo não entende isso e responde ao que não entende, reprovando, tentando fazer desistir, dizendo calúnias. Talvez você esteja sofrendo isso em sua própria família. Jesus andava dizendo aos discípulos que isso era assim mesmo. A perseguição faz parte da vida cristã. Não há como ser verdadeiramente cristão sem que isso cause uma reação negativa à nossa volta. Mas a perseguição não deveria ser, na verdade, um peso nem para os discípulos e nem para nós. O convite do Senhor Jesus aos discípulos e também a nós essa noite é que nos alegremos e regozijemos no Senhor. Estejamos firmes por estarmos sobre o reino dos céus, em comunhão com o Senhor, sob a sua liderança, certos de que a maior recompensa disso nós receberemos no porvir, quando finalmente estivermos reinando com Cristo por toda a eternidade. Irmãos, abaixe sua cabeça e tenha um tempo de conversa com o Senhor Jesus. Diz para Ele que você hoje compreendeu melhor qual é a razão da perseguição. Qual é a realidade, a sua amplitude da perseguição. Qual deve ser a sua reação diante da perseguição. E que você neste momento possa também se exultar de grande regozijo, porque a recompensa maior você terá, nós teremos, quando chegarmos diante do Senhor. Pai querido, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque a Tua palavra, ela é poderosa, ela fala a nós de uma forma tão profunda, em todo tempo. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco em todo momento, e o Senhor prometeu nos acompanhar diante das perseguições que enfrentaremos, porque decidimos viver governados pelo reino dos céus. Nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor, essa noite também nos fez entender com maior clareza qual é a realidade da perseguição. Também, Senhor, qual é a reação que nós devemos ter diante da perseguição por Sua causa. E nós Te louvamos, Senhor, porque nós temos total certeza de que quando estivermos com o Senhor aí no céu, nós receberemos também a recompensa por estar aqui neste mundo e por ter perseverado em meio à perseguição por causa do Teu nome. Fortifica, ó Deus querido, a vida de cada um de nós, e que nós possamos viver a cada dia com total convicção de que é uma alegria exultante poder viver governados pelo reino dos céus. A Ti, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, e oramos no nome precioso e tão amado do Senhor Jesus. Amém.
Graças a Deus. Fomos realmente edificados com essa palavra. Amém? Neste momento, vamos para uma surpresa. Preparem os corações, mames que estão aqui. Vou chamar o Ministério Infantil. Nós vamos apresentar um vídeo para a igreja. As crianças estão se preparando para vir aqui à frente. Vamos aguardar alguns instantes. Tem lugar para todo mundo. E eu estou atrapalhando, né, gente? Mas... Tá, entendi. Minha cola. Já, já. Ah, a minha não está aqui para eu dar. Todo mundo aqui? Quem não está, levanta a mão. Muito bem. Preparem os corações, gente. Paulinho, quando quiser. Minha mãe gosto quando minha mãe conta história pra mim. Minha mãe ajuda gostoso. É um pequenininho. Muito bonito. Mãe é muito heroína pra ela. Especial pra ela. Sempre quando eu tô jogando videogame, minha mãe me ajuda a passar as fases. Minha mãe é meu anjo eterno, ela é protetora e me ajuda muito. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é minha vida e quando eu olho para ela é meu coração. Minha mãe é bonita e legal. Eu gosto muito dos beijinhos da minha mãe. Minha mãe faz comida muito boa. Minha mãe faz pipoca e eu gosto. Eu gosto que ela faz macarrão e miojo. Minha mãe é carinhosa. Eu amo a minha mãe. Minha mãe é tudo pra mim. Eu gosto dela, eu amo ela. Se não fosse por ela, não seria nada. Eu amo minha mãe. Uhul! Ah, tá bonito, né, gente? Cadê a mãe que cozinha bem? Nos convide num domingo desses aí. Olha assim, eu sei que todo mundo, temos várias mães aqui, dá vontade de vir todo mundo para frente, né? Todas as mães. Mas eu gostaria de convidar só as mães que estão com seus pimpolhos aqui na frente. Podem vir aqui na frente. A gente vai deixar babar um pouquinho. Cuidado, igreja, vai transbordar aqui de saliva. Vamos ter que sair de botes infláveis, sei lá. As mães cujos pequerruchos e pequerruchas estão aqui à frente. Depois a gente vai ter um outro momento, vamos aguardar. Pode vir mais para frente, gente, que mãe. Mãe tem que ficar aqui no meio, aqui, morrendo, se jogando. Todo mundo pronto? Todo mundo aqui na frente? Tem mais alguma mãe que estava lá em cima? Vamos ver, vamos aguardar.
Pronto. Vamos lá, Paulinho. Sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança, e agora, mamãe, quero retribuir. Vamos lá. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Bem forte. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Tá com vontade de chorar, chora, gente. Pode chorar. Mãe, como retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança, e agora, mamãe, quero retribuir. Vamos lá? Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, eu não teria chegado aqui. Mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Mamãe, manda um beijo pra sua mãe que tá aqui. Todo mundo mandando um beijo. Vocês são especiais. Nós aqui, eu, convidada, e o Ministério Infantil, nos alegramos muito de fazer essa homenagem para vocês. Vocês sejam realmente abençoadas pelo Senhor, e que vocês realmente tenham a graça de Deus todos os dias, porque são abençoadas. Uma salva de palmas para as mães dessa igreja. Graças a Deus. Agora, quem está aqui na frente pode descer e dar um beijão bem grandão na mamãe e voltar para os seus lugares. Não, gente, não pula daqui. Vai pelas escadas. Gente, socorro.
Gente. Ó. Estão voltando para os seus lugares. Ai, gente, que medo delas se jogarem daqui. Que me deu. Oh. Tudo certo? Todo mundo voltando para os lugares. Agora todas as mães fiquem de pé, por favor. Todas. Fiquem em pé. Todas as mames. As grávidas também. Meu Deus, gente. A emoção foi tanta que alguém perdeu o óculos. As lágrimas. Pronto, a mãe. Aê. Todas as mães. Todo mundo.